As notícias recentes apontam para uma complexa tessitura de relações internacionais e estratégias geopolíticas. Cuba supostamente permitindo que a China construa uma instalação de espionagem na ilha é uma demonstração poderosa de como a política global pode se tornar intrincada e intensa. No entanto, vale ressaltar que as relações entre Cuba e China já têm sido estreitas ao longo da história, especialmente em termos de comércio e cooperação política. A alegação de espionagem pode ser vista como mais uma estratégia de guerra informativa na era moderna. Os Estados Unidos têm mostrado grande preocupação com o avanço da China na esfera geopolítica. Nesse sentido, é crucial notar que o papel da espionagem tem se tornado cada vez mais significativo à medida que as nações competem entre si no cenário geopolítico e de segurança global. A espionagem eletrônica é um tema frequente nos relatórios de inteligência modernos. Um exemplo similar a esta situação seria a revelação de Edward Snowden em 2013, ex-analista de sistemas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, sobre programas secretos americanos de vigilância global, expondo a extensão da espionagem eletrônica conduzida pelos Estados Unidos. Voltando ao caso em questão, a recusa da China em confirmar ou negar os relatos da base de espionagem é um sinal de que as alegações têm potencial para agravar ainda mais as relações já tensas entre os Estados Unidos e a China. Ao mesmo tempo, a forte negação por parte de Cuba reflete a constante pressão que o país enfrenta dos Estados Unidos. Cuba tem sido objeto de diversas sanções por parte dos Estados Unidos, e essa alegação de espionagem pode ser vista como uma tentativa de legitimar ainda mais essas medidas. A reação dos Estados Unidos a esses relatos e a forma como a situação se desenrola podem ter implicações significativas não só para as relações entre Estados Unidos, China e Cuba, mas também para a dinâmica geopolítica global. A diplomacia precisa prevalecer em cenários tão complexos. Em uma era de conexões eletrônicas e digitais, a espionagem eletrônica é uma realidade com a qual todas as nações devem aprender a lidar, estabelecendo protocolos internacionais e normas para regular tais atividades. O atual cenário global está repleto de suspeitas e ações clandestinas. As potências mundiais estão envolvidas em um constante jogo de xadrez estratégico, com cada movimento tendo o potencial de causar grandes mudanças na paisagem política global. É essencial que os líderes dessas nações entendam o peso de suas decisões e ações e a necessidade de se manter um equilíbrio delicado entre segurança nacional e respeito à soberania de outras nações. Certamente, a história tem exemplos preocupantes de conflitos geopolíticos envolvendo Cuba, os Estados Unidos e uma superpotência estrangeira. Talvez o exemplo mais conhecido seja a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que viu a União Soviética armando Cuba com mísseis nucleares. Este incidente trouxe o mundo à beira de uma guerra nuclear e estabeleceu a perigosa dança diplomática entre Estados Unidos e União Soviética que se desdobrou ao longo da Guerra Fria. A crise dos mísseis de Cuba começou quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava construindo bases de mísseis em Cuba, a pouco mais de 140 quilômetros da costa da Flórida. O presidente Kennedy reagiu impondo um bloqueio naval a Cuba e exigindo que a URSS removesse os mísseis. Depois de 13 dias extremamente tensos, os líderes soviéticos concordaram em desmontar suas armas em Cuba, em troca da promessa dos Estados Unidos de não invadir Cuba e da retirada dos mísseis americanos da Turquia. No entanto, a crise dos mísseis de Cuba deixou um legado duradouro de tensão e desconfiança entre os Estados Unidos e a Rússia, a sucessora da União Soviética. A memória dessa crise ressoa hoje, quando surgem relatórios de uma possível instalação de espionagem chinesa em Cuba. Embora o contexto seja diferente e a espionagem eletrônica não seja tão imediatamente perigosa quanto os mísseis nucleares, a perspectiva de uma superpotência estrangeira estabelecer uma presença tão perto das costas americanas é certamente preocupante. Tais movimentos têm o potencial de exacerbar as tensões existentes e desencadear conflitos desnecessários. Dada a proximidade de Cuba aos Estados Unidos, qualquer ameaça percebida na ilha terá um impacto direto nos interesses de segurança americanos. A espionagem eletrônica, embora menos visível que a presença física de mísseis, pode ser igualmente prejudicial. A capacidade de interceptar comunicações, coletar informações sensíveis e potencialmente sabotar sistemas digitais é uma arma poderosa na era moderna. A instalação de espionagem supostamente planejada pela China em Cuba, se verdadeira,
serve como um lembrete incômodo da crise dos mísseis de Cuba e das tensões geopolíticas que podem se inflamar quando as superpotências buscam aumentar sua influência perto das costas americanas. Nesse sentido, é crucial que as lições aprendidas durante a crise dos mísseis de Cuba informem as respostas dos Estados Unidos a essas novas ameaças potenciais. Obrigado por ter assistido até aqui. Se possível, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até logo!